o Eterno, bendito seja para sempre o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Lei Kadishô, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Eu desejo a todo o povo da Techuvá espalhado pela face da terra, Shabbat Shalom, Hag Sukkot Sameach, feliz festa das cabanas, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Abençoado seja para sempre o nome do Todo-Poderoso, do Rei de todo o universo, do Criador de todas as coisas. Hoje à tarde, pela graça que o Eterno maravilhosamente nos concede e nos presenteia com esse momento tão especial de estarmos mais uma vez reunidos. Maravilhoso estar novamente juntos em famílias, estudando a palavra do Eterno, com um único interesse: ouvir a sua voz, reunir a família, aprender mais e colocar em prática tudo aquilo que o Eterno tem para nós. Esse é o nosso único objetivo, abençoar as famílias e dessa forma sermos abençoados. Então, nessa tarde, nós traremos um estudo para vocês sobre Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, que é justamente um complemento do estudo que seria pela manhã, porém não deu tempo. Então, nós vamos fazer esse estudo. A festa de Sukkot, ela vai até amanhã à noite, tá? Até domingo à noite. 7 dias. E o último dia é o grande dia. O último dia, que amanhã, é o grande dia, né? Hoshana Rabbah. O que quer dizer? Hoshana quer dizer súplica. Rabbah, grande, ou muito. Então, a tradução seria a grande súplica. Vamos entender esse momento de Sukkot. Algo que, ao longo da história, foi inserido na festa. Uma tradição que foi inserida na festa, tá? Essa tradição não está na Torá. A Torá fala apenas da quantidade de dias, mas não fala sobre esses detalhes. Algo foi inserido. E nós vamos mostrar para vocês nos escritos, vamos ler novamente nos escritos o final do Salmo 118, de onde paramos, e vamos mostrar para vocês também dentro dos escritos nazarenos, ok? Nós deixamos na descrição do vídeo um link com textos que eu separei para vocês, para nós lermos durante esse dia, no último dia de Sukkot com a família. Então, esse link está na descrição desse vídeo que vocês estão assistindo agora. Então, quando terminar, vocês podem acessar. São 20 e poucos textos que falam sobre o segundo tema de Sukkot, que é Ahavá. Nós já vimos no começo da semana, quando iniciamos a festa de Sukkot, os textos que falam sobre Anavá, humildade. E no final é sobre Ahavá, amor. Então nós deixamos para vocês, caso você, apenas uma sugestão para vocês lerem, vários textos da Torá, dos profetas, dos escritos e dos escritos nazarenos. Tá bom? Fiquem à vontade. Vamos dar continuidade nesse momento. Lembrando também para vocês que após o término da festa de Sukkot, Baruch Hashem, após o término da festa de Sukkot, amanhã, vocês não devem imediatamente desarmar a sua sucá, pois na segunda-feira, mais ou menos às 19 horas, nós teremos um estudo, que é a festa de Simchat Torá. Nós estudaremos a última porção da Torá. Essa porção nunca é estudada em um Shabat, como eu já disse.
A última porção, a conclusão das 54 porções da Torá, será estudada na próxima segunda-feira. Segunda-feira agora, 19 horas, se o Eterno assim nos permitir, nós estaremos juntos, será transmitida ao vivo. Né? A festa de Simchat Torá, que dentro da festa, a parte mais empolgante é justamente o estudo da última porção. É como se fosse uma conclusão, e é de fato a conclusão, de todas as porções da Torá. E assim nós estaremos aptos a reiniciarmos o estudo da Torá com a Parashá Bereshit no próximo Shabat. Já no próximo Shabat. Então, após segunda-feira, após terminarmos o estudo da 54ª porção, você já pode iniciar a leitura, o estudo da Parashá Bereshit, já durante a semana que está por vir, que está para iniciar. Então, você já pode, após a festa de Simchat Torá, na segunda, você já pode ir estudando a Parashá Bereshit, pois no próximo Shabat nós iremos estudá-la. Se o Eterno assim nos der essa maravilhosa bênção de estarmos mais uma vez juntos. É pela misericórdia dele, pela graça dele, pelo seu amor, e é através da sua vontade. Então vamos, nessa tarde, estudar com vocês. Roshana Rabá, a grande súplica. Grande súplica, o dia de grande súplica, o dia do grande clamor, do grande pedido. Vamos ler novamente o texto do Salmo 118, verso 27. Olha só esse texto que diz. El Adonai va'yaer lanu. Isru chag ba'avotim ad karnot hamizbeach. Adonai é Elohim. E ele nos dá luz. Juntem-se à peregrinação da festa. A peregrinação da festa. Com ramos. Lulav, ramos de tamareira. Por todo o caminho até os chifres do altar. E termina o Salmo 118. Eli ata ve'odeka, Elohai arom meca, tu és Elohim, eu te agradeço, tu és meu Elohim, eu te exalto. Rodula Adonai Kitov, ki leolam rasdo. Sejam gratos a Adonai, porque ele é bom, porque para sempre é a sua graça. Então, como começou essa tradição de Roshana Rabbah? Quando começou? Como começou? Então, nós já estamos vendo aqui, no Salmo 118, verso 27, essa tradição. A tradição dessa peregrinação com os ramos por todo o caminho. Que caminho? Qual caminho? Até os chifres do altar. Que caminho é esse? Que altar é esse? Obviamente, Hamizbeah Neroshet, o altar de bronze. O altar de bronze, o altar do juízo, porque é até ali que o povo poderia ir, que o povo de Israel poderia chegar. Não poderiam jamais ultrapassar apenas os sacerdotes, ultrapassar o altar, passando pela bacia, né, pelo quior, pela bacia de bronze, e chegando até as escadarias que levavam ao Kedosh HaKedoshim, o Santo dos Santos, né? Então, o povo podia chegar até o altar, perdão, o altar do juízo.
o que estamos vendo aqui é algo que já se fazia quando foi escrito. Não há explicações alguma, somente uma peregrinação durante a festa de Sukkot, obviamente. Baruch Hashem. Durante a festa de Sukkot, uma peregrinação por um determinado caminho que chega até os chifres do altar. Então, nós vamos, nesse momento, tentar entender o que significa isso. Bom, nós ficamos de ler essa parte para vocês, do capítulo 8, pois não deu tempo na sexta-noite, o capítulo 8 de Neemias. E eu gostaria de ler pelo menos o verso 17 e o verso 18 do capítulo 8 de Neemias, que também tem a ver com a festa de Sukkot. E aí vamos fazer uma conexão com o Hoshana Rabbah, a grande súplica. Vamos lá. Olha o que diz o texto. Toda a comunidade que havia regressado do exílio construiu Sukkot, construiu cabanas. Vayasu kol hakahal, toda a congregação, Vashavim, Min Hashvi, Sukkot, Vayeshevu, Basukot, Kilo Asumimei, Yeshua Binun, Ken Bnei Israel, Ad Hayom Hahu, Vaterri, Simcha Gedolá Meod. Toda a comunidade que havia regressado do exílio construiu Sukkot e assentaram nas cabanas, pois o povo de Israel não havia procedido desse modo desde os dias de Yeshua, o filho de Num. Houve, assim, alegria muito grande. Olha, é bem interessante, porque quando se fala de Sukkot novamente no meio do povo de Israel, abertamente, que é em Neemias, nós descobrimos algo incrível, que desde os dias de Yeshua, o filho de Num, obviamente que nós sabemos bem quem é o filho de Num. Inclusive, ele tem uma particularidade. Nunca os judeus falam Ben-Num, filho de Num. Eles sempre falam Bin-Num. Até hoje eu não sei por quê. Porque o certo é Ben-Num. Mas não tem um judeu que leia Ben-Num. Todos leem Bin-Num. Até porque tem um Hirik. Mas é óbvio que, independente do sinal massorético, o Bet com Num é Ben, é filho. Filho é Ben, não Bin. Mas o único que tem o nome filho sendo dito como Bin é Yehoshua. Lá também na Torá, no livro de Bamidbar, no livro de Shemot, no livro de Bamidbar, no livro de Devarim, vocês vão encontrar a mesma situação. Só que lá aparece Yehoshua bin Nun. Antes, na verdade, o nome dele era Hoshea bin Nun. Hoshea. Mas no momento que ele foi enviado por Moshe para espiar a terra, Moshe fez uma inclusão no nome dele. Ele disse, olha, você vai ser chamado agora Yehoshua bin Nun. Não mais Hoshea bin Nun. Hoshea quer dizer salvação. Yehoshua, ele colocou o Yud. Apenas ele colocou o Yud no nome dele.
Ou seja, a mão, obviamente, do Eterno, que é a primeira letra do Eterno, é a salvação. Até o exílio babilônico, sempre o povo de Israel utilizava o nome Yehoshua. Mas aqui nós temos uma prova inequívoca que o nome Yeshua substituiu, vamos dizer assim, o nome Yehoshua. Ou seja, o nome Yehoshua não foi mais utilizado. Yeshua e Yehoshua é a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. A mesma coisa, só é o mesmo nome, só que Yeshua é um encurtamento do nome Yehoshua, que tem um re. Um re. Yehoshua tem um re. Esse re foi retirado. As 5 letras do nome Yehoshua passaram a ter 4. Então você observa, não só os que passaram a nascer durante o exílio babilônico, que recebiam esse nome, já recebiam Yeshua, mas você vê que Nehemiá, ele cita, ele já estava tão acostumado, porque são muitos sacerdotes e levitas que tinham esse nome. No livro de Nehemiá, Neemias, e no livro de Esdra, vocês vão encontrar levitas e até sacerdotes com esse nome, Yeshua. Yeshua. Ele já estava tão acostumado que ele não chama Yehoshua, o filho de Nun, ele chama Yeshua. É interessante que Yehoshua é aquele que sucedeu Moshe. É o que sucedeu Moshe. Depois que Moshe morreu, quem passou a liderar o povo de Israel foi Yehoshua, Binum, filho de Nun. E o texto diz que não houve uma celebração como aquela, que o povo de Israel não celebrava Sukkot desde os dias de Yehoshua. Olha quanto tempo! Isso está explicado, todos os exílios e toda a degradação do povo de Israel. É interessante, então, quando a gente lê a partir desse texto, falando de Sukkot, e ter o nome Yeshua, como nós vimos hoje pela manhã, bastante divulgado nos textos referentes à festa de Sukkot, e aqui nós temos mais um dele, mais uma vez. Incrivelmente, Nehemiá e também Esdra, mas aqui, Nehemiá, estamos lendo Nehemiá, Neemias 8, o nome Yeshua apareceu aqui incrivelmente. Porque normalmente isso não deveria ser feito. Porque o nome dele era Yehoshua. E quando ele morreu, o nome dele continuou sendo Yehoshua. Então era para vir aqui Yehoshua. Mas aqui vem Yeshua. É incrível isso. Isso é um detalhe muito importante. A ligação desse nome com a festa de Sukkot. O verso 18 nos traz assim: eles leram o pergaminho da Torá de Elohim todos os dias, do primeiro ao último dia. Observaram a festa por 7 dias. Então, no 8º dia, houve, Simchat Torá, né? Houve uma assembleia solene de acordo com o ritual. O 8º dia, ou seja, Sukkot são 7 dias. O 8º dia é Simchat Torá. Muito bem. Foi interessante ler isso para vocês entenderem o que nós vamos ver agora. Olha só. Nós vamos falar agora para vocês sobre a celebração Baruch Hashem. Sobre a celebração de Rosh Hashanah, o último dia da festa de Sukkot, nos dias do Mashiach. E para entender isso, antes, eu quero mostrar para vocês algumas fotos
para vocês poderem compreender quando nós começarmos a ler. O que vocês estão vendo aqui, o tanque de Shiloar, em hebraico. Ha-Shiloar, o enviado. O tanque, uma piscina, um reservatório de água. Reservatório esse que, além da fonte de Gihon, que até hoje traz água para esse lugar, até hoje essa fonte nunca, jamais, nunca parou, nunca secou. A fonte de Gihon. Essa é a parte baixa da cidade de Jerusalém. Essa é a cidade de David. Por que David construiu a cidade dele aqui e não na parte de cima, aonde está a parte do Monte Moriá, próximo ao Monte Moriá, na parte mais em cima? Normalmente as pessoas, reis, pessoas do alto escalão não morariam na parte alta em vez de morar na parte baixa. Há um motivo muito interessante para a cidade ter sido construída na parte baixa: a água. Água. Lembre-se, Jerusalém não tem mar, não tem rio, não tem lagoa, não tem nada disso. Então, depende de água a cidade. E, obviamente, a água, numa cidade alta que não tem rio, que não tem lagoa, que não tem... São fontes de águas. E a fonte de água vai para a parte baixa, obviamente. Toda a água acumulada da chuva e também de fontes ia para a parte baixa. E a captação dessa água ficava justamente no Ha-Shiloar, o enviado, o nome do local onde ficava. É muito famoso, principalmente nos escritos nazarenos. Nós temos vários textos nos escritos nazarenos que mostram esse local. Um local transitado por todos, aberto a todos. Muito interessante que somente em 2004 que se descobriu realmente o lugar. Olha aqui, 2004. Olha aqui, ó. Isso é o que restou, o que sobrou do tanque de Shiloar. Até hoje, enche de água isso aí, e eu estive nesse local em 2017. Eles já colocaram aqui uns dutos de sucção para sugar a água aqui, porque senão, em determinados momentos, enche demais que fica impossível você visitar. A partir dessa grande descoberta, eles puderam entender como era realmente essa piscina. Brechat, em hebraico. Brechat é piscina, captação de água, tanque. Olha aqui, ó. Essa pintura que fica justamente próximo ao local é uma pintura muito mais ampla, é enorme essa pintura. Eu peguei uma parte aqui para vocês verem. Garotos brincando aqui, jogando alguma coisa, alguma brincadeira da época. Aqui a água acumulada, que as pessoas poderiam utilizá-las. Qualquer pessoa tinha acesso a esse lugar, poderia utilizar dela. É bem interessante notar que, em um determinado período da história de Israel, para ser mais exato, 701 anos, 701, antes do Mashiach, no período, vou dar para vocês o texto para vocês situarem entre 2 Reis 16, 17, 18 em diante. É nesse período
que a Assíria arrasava Israel, Ashur em hebraico, Assíria arrasava Israel, já tinha levado as 10 tribos, já tinha espalhado essas 10 tribos por todas as nações. E já estava a Assíria, Ashur, planejando fazer a mesma coisa com Yehuda, com Judá. Foi nesse período de cerco da Assíria a toda Jerusalém que Hiziquiahu, deixa eu lembrar aqui como é que é no português, peraí. Ezequias, muito bem, Ezequias, construiu para que os assírios pensassem que eles iriam se entregar. Como é que os grandes exércitos faziam quando cercavam a cidade? As cidades fortificadas, os exércitos inimigos, eles tinham uma tática muito comum. Primeira coisa que você tem que fazer, cercar toda a cidade. Você cerca toda a cidade. Coloca exércitos em toda ela. Ou para quê? Para que ninguém entre e ninguém saia. O que é que vai acontecer quando você cerca a cidade, ninguém entra e ninguém sai? Eles vão ter que comer e beber. Então, primeiro passo, verificar de onde vem a água e fechá-la. E impedir que essa água chegue até a cidade. Então, foi isso que os assírios fizeram. Fecharam o canal de água que conduzia a água até a cidade de Jerusalém. Fecharam as fontes que chegavam, três fontes que chegavam até Jerusalém. Fecharam. Então, você pode ter comida estocada à vontade, mas água, Jerusalém não chove todo dia, chove muito pouco em Israel. Eles vão se entregar, eles vão morrer de sede. Eles vão ter que sair, eles vão ter que se entregar. Um a um vai começar a sair e se entregar ao inimigo. É tudo que eles querem. Quando um sai e se entrega, a primeira coisa que é feito é interrogatório. E ele, para não ser morto, o que se entrega, ele tem que dedurar. Ele tem que dedurar como eles estão sobrevivendo, de onde está vindo a água. É por isso que está no Talmud, para os delatores não haverá perdão. Para os delatores, para aqueles que delatarem, não haverá perdão. Lá no Talmud está escrito, justamente em relação a isso. Eles não suportavam, não aguentavam. E saíam e entregavam aos inimigos. Por isso, muitos que tentavam fazer isso eram mortos nos portões pelos próprios compatriotas, para que não entregasse a cidade. Hiziquiahu pensou algo impressionante. Ele sabia da fonte de Shiloar. Não fonte de Shiloar, não é fonte de Shiloar, é Brechat Shiloar. É o lugar aonde fica armazenada a água. Bem distante da cidade, para ser exato, 980 metros. Daqui até aqui, 980 metros. 1 quilômetro. Ezequias, teve uma ideia. Vamos cavar por dentro da terra, sem que eles vejam, sem que eles saibam, até chegar à piscina de Shiloar e assim termos acesso à água. Foi uma ideia magnífica. Foi uma experiência incrível andar por baixo desse túnel até Jerusalém. É algo assim incrível, né? É difícil,
É difícil fazer isso, principalmente para pessoas que não suportam ficar em lugares fechados, porque é debaixo da terra, você vai andando, é apertado. Dá para andar tranquilamente, mas para muitos não é uma experiência muito boa. Para mim foi excelente, eu amei. Veja, dentro desse túnel foi achado uma inscrição, olha que inscrição incrível, uma inscrição de quase 2.700 anos atrás. Essa inscrição foi feita para dizer como foi feito, como foi cavado esse túnel. E esta foi a maneira que foi perfurado. Olha a ideia que eles tiveram. Enquanto ainda havia machados, cada homem ia em direção ao seu companheiro. Isso quer dizer que uma parte, um grupo ficou em Shiloá, Rashiloá, e a outra parte começou de Jerusalém. E foram cavando um contra o outro para se encontrarem. Que coisa incrível. Por que isso? Isso era justamente para acelerar o processo, pois eles precisavam de água. Impressionante a forma como eles desenvolveram isso. A inscrição continua dizendo: e quando ainda faltava 3 côvados para serem perfurados, dava para ouvir a voz do outro homem chamando seu companheiro, pois havia uma sobreposição na rocha à direita e à esquerda. E quando o túnel foi aberto, os que cavavam cortaram a rocha, cada homem em direção a seu companheiro, sem medo de atingir um ao outro. Machado contra machado, e a água fluiu da fonte em direção ao reservatório por 1.200 côvados, e a altura da rocha acima da cabeça dos que cavavam era de 100 côvados. Essa é a inscrição. E dessa forma, a água jorrou e a cidade de Jerusalém teve acesso à água, mesmo estando sob cerco. Esse túnel, até hoje, tem água, que chega muitas vezes a 30, 40 e até 60 centímetros, a depender da época das chuvas, a depender do inverno, se o inverno foi muito rigoroso ou não, chega até 50, 60 centímetros na altura. Normalmente é 30 centímetros. Você vai andando, você tem 2 opções. Você pode ir pela parte seca ou você pode ir pela parte onde tem a água mesmo, de fato. Porque foram 2 túneis cavados. Parece que eles começaram a cavar um e não deu certo a captação da água. É a parte mais longa, que dá 1 quilômetro. Então, eles fizeram outro, que dá 600 metros. É justamente onde tem água. Qual o mais fácil a percorrer? Bom, depende da quantidade de água, né? Às vezes é mais fácil você percorrer 1 quilômetro sem água nenhuma. Ou percorrer 600 se a água estiver baixa, né? Nós fomos pela parte seca, não estávamos preparados para a água. E no ano que eu fui, 2017, o inverno tinha sido muito rigoroso, muita água. A água estava bem 50 centímetros, se não me engano. O nome do tanque, da piscina, do tanque, Shiloar, o enviado. É bem interessante, olha ela aqui, ó. É bem interessante, porque o caminho que está sendo dito no Salmo 118, verso 27, que nós lemos, o caminho descrito até chegar aos chifres do altar é justamente esse, o caminho pelas ruas, saindo de Shiloar e percorrendo esse 1 quilômetro e chegando até o Monte Moriá. Obviamente que não existia essa mesquita, nem essa aqui, né? Era o templo, Monte Moriá, até chegar aos chifres do altar. Que peregrinação é essa? O que significa essa peregrinação?
Por que se fazia essa peregrinação? Para quê? O sacerdote, no último dia da festa, Rosh Hashanah, ele pegava o jarro de ouro, o jarro descrito na Torá, um dos utensílios, o jarro de ouro, e ia com outros sacerdotes, o sumo sacerdote ia com os outros sacerdotes, e o povo todo ia atrás, balançando a lulav. E enquanto faziam todo esse percurso, sempre gritavam aquilo que está escrito no próprio Salmo 118. Salva-nos, por favor, Adonai, liberta-nos, salva-nos, liberta-nos, com muita alegria. O sacerdote chegava com o jarro de ouro e enchia o jarro em Hashiloar. Hashiloar. É interessante que a palavra Hashiloar, ela tem o seguinte valor numérico, Hashiloar. Vamos escrevê-la aqui. Shim. Hashiloar, vem de shelar, né? Enviar. Então, aqui nós temos o seguinte, Shiloar. Aqui tem um patá, Shin, vou colocar aqui bem bonitinho para vocês. Vamos ver se está certo aqui o que eu fiz. Shiloar. 5 mais 300, 305. 305. Mais 30, 335, mais 5, 340. Será que está certo? Deixa eu só conferir aqui. Hashiloar. Tá faltando alguma letra. Deixa eu só conferir. Tá. Hashiloar. Faltando alguma letra. Então vamos ver aqui no original como é que está escrita essa palavra. Hashiloar. Ótimo. Lucas 13, 4. Shiloar. Cadê você? Aqui. Lamed, Shin, Lamed, Het. Shin, Lamed, Het, tá certo. Shin, Lamed, Het. Eu botei re aqui, né? Aqui tá o erro. Aqui. Shiloar. Eu sei pela conta, pela gemátria, não bateu o número. É 338, Hashiloar. Então vamos ver agora se dá certo. 5 mais 300, 305, mais 30, 335, mais 8, 335, mais 8, 343, melhor dizendo. 343. Isso. E aí nós temos as seguintes palavras com esse mesmo valor numérico, que você vai ter uma ideia do significado dessa palavra. Muito conhecida por todos. Geshem. Geshem. Gim. Shin. E Mem Sufit. Geshem. Chuva. 40 mais 300, 340, mais 3, 343. Chuva, chuva. Olha que interessante. E esse reservatório dependia das chuvas. Além da fonte de Gihon, dependia também das chuvas.
Seguindo. Outra palavra, tá? Que eu me lembro é Mashav. Mashav. Mashav é assim, ó. Mem, Shim. Aleph. Aleph e Bet. Mashav. 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 40, 340, 341, mais 2, 343. Mashav quer dizer bebedouro, né? Bebedouro, onde você bebe água, onde você retira água para beber. Olha que interessante. Tudo ligado a Hashiloá, o enviado, beber água. É lugar onde você bebe água, onde você mata a sua sede, um bebedouro. Um bebedouro. Um lugar onde você vai para beber água, um lugar onde você retira água para beber, para consumir, seja para você ou para algum animal, né? Uma chave. Isso é bem interessante. Esses 3 detalhes são importantíssimos. Por quê? Porque para que eles faziam? Para que eles faziam esse ritual de vir até a piscina de Shiloá, Brechat Shiloá, ou enviado, Ha Shiloá, e voltava com essa água num vaso de ouro, sacerdote, chegava até o templo, e o povo ia atrás com os ramos, com a lulav balançando e sempre pronunciando Hoshiá Aná, Adonai, Hoshiá Aná, Hatzlichá Aná, salva-nos, por favor, liberta-nos, por favor. O que é que o sacerdote fazia com essa água nesse jarro de ouro? Para que essa água era usada? Existem 2 funções específicas. A primeira era justamente para subir até a escada que dá acesso ao Bet HaMikdash. E quando ele subia o último degrau, o povo estava lá embaixo, ele derramava a água para lavar as escadarias que davam acesso ao Santíssimo Lugar. Com qual objetivo isso? Tirar toda a impureza das escadas. Mas somente os sacerdotes podiam subir. Tinha alguma impureza? Tinha. E eles sabiam disso. Eles limpavam com que objetivo? Para que o Mashiach, se por acaso estivesse, e todos aguardavam o Mashiach, justamente na festa de Sukkot, nesse último dia, se o Mashiach estivesse ali, ele poderia subir, não haveria nenhum impedimento. E o impedimento que eles acreditavam era que os sacerdotes poderiam ter, ou o próprio vento poderia ter levado o sal de Sedom, o sal de Sodoma, o sal de Sodoma. E o sal de Sodoma, um grão de sal de Sodoma poderia estar em uma daquelas escadarias. E isso impediria a vinda do Mashiach e precisava dessa água para poder limpar. Limpar e dar, assim, livre acesso ao Mashiach. O que é o sal de Sodoma? Vocês se lembram que após a destruição, após a destruição de Amorá, Sodoma e Gomorra, caiu do céu fogo e enxofre, e essa combinação trouxe o sal em tão grande quantidade, que se tem até hoje demais sal lá nessa região, para esterilizar todo o ambiente, todo o local, todas as cidades, para que não nascessem nada. E até as águas, que são as águas do Iardém,
o Jordão, onde termina as águas do Jordão, que trazia fertilidade aos campos, que eram campos verdejantes ali, até essas águas se tornassem estéreis, não há peixe, não há vida alguma. Por isso que chamam Mar Morto, mas não é um mar, é um lago. Na verdade, está 432 metros abaixo do nível do mar, o lugar mais baixo do planeta Terra. Até hoje é um testemunho a quantidade de sal no lugar. Por isso, esse sal, segundo os sábios, é justamente a punição contra os pecados de Sodoma. Por isso, eles sempre diziam que quando se chegasse na casa de alguém, você deveria lavar os pés da pessoa para que, se tivesse algum resquício desse sal, fosse limpo. Para que a pessoa não trouxesse para sua casa nenhum resquício, apenas um símbolo. Claro, é claro que não ia ter sal ali, mas apenas um símbolo de que aquela pessoa, se estivesse trazendo algum resquício de sal no seu pé, que fosse limpa, para que não contaminasse a casa. Principalmente em relação à hospitalidade, porque você sabe, um dos grandes problemas de Sodoma era a hospitalidade. Eles não suportavam que nenhum forasteiro chegasse. Eles não suportavam que nenhum estrangeiro chegasse. Ainda mais se fossem pobres. Ainda mais se não tivessem recursos. Eles tinham uma lei muito severa que era punido com morte alguém que desse comida a um necessitado que chegasse à cidade. Aquele necessitado deveria morrer de fome. As pessoas deveriam enterrar a comida, comer até não suportarem mais. E se não aguentasse mais, enterrar a comida, mas não dar nada ao necessitado, para que ou ele morresse ali, ou ele fosse embora, procurar outro lugar. Assim, era dessa maneira que recebiam os forasteiros, os estrangeiros, o povo de Sodoma e Gomorra. Sedom ve Amorá. Então, por causa disso, tinha essa tradição de lavar os pés. Claro que também os pés estavam sujos no caminho. Eles usavam sandálias, não sapatos fechados. Mas um dos objetivos era esse, para que não trouxessem para casa o sal de Sodoma, ou seja, a ruindade, a falta de generosidade para com aquele que chegava de fora. A mesma coisa era feita nas escadarias e o povo vibrava nesse momento. O segundo objetivo, e não se usava toda a água do jarro de ouro, a metade da água, aproximadamente, era utilizado para lavar o altar. Você sabe que toda a festa, durante todo o período de Sucote, eram sacrificados vários animais que chegavam a um número, só de touros, por exemplo, eram 70 touros, representando as 70 nações, durante toda a festa. E quando chegava no final, ali, já contando com o sacrifício daquele dia, do último dia, então o altar estava repleto de sangue, obviamente, e aí aquela água, jogava a água no altar, o povo ficava próximo ao altar, e o povo se aproximava dos chifres do altar, Karnot Hamizbeach, os chifres do altar. Quantos chifres eram? 4, um em cada ponta. 4 chifres. Para mais informações, você assista, se você não assistiu ainda, os itens do Mishkan do Tabernáculo, parte 1, 2 e 3. Vocês vão encontrar especificamente cada detalhe sobre essa parte dos chifres, o significado de cada um, né? Os detalhes sobre o altar. Tudo está lá, não dá tempo para a gente falar agora. Mas esses chifres representam clemência. Quando o povo pedia clemência, tocar nos chifres do altar era pedir: não me mate, que eu continue vivo, que eu não morra. Então, se você se lembrar da parte de manhã, o salmista,
ele escreve justamente sobre isso. Lo amut, que irrie, não morrerei, mais viverei, pois viverei. Então, isso tem a ver com essa parte de Hoshana Rabbah, o grande clamor. Porque para o povo, se eles não conseguiram a absolvição em Yom HaKippurim, Hoshana Rabbah era o último momento. O último momento para esse ano que está iniciando, eles receberem o perdão do Eterno. Então, eles aguardavam o último dia. Quando se jogava a água sobre o altar, derramava pelo chão água e sangue. O sangue que estava sobre o altar dos sacrifícios, né, das ofertas, dos holocaustos, a água e o sangue lavava o altar. E o povo vibrava, porque era justamente um símbolo. Água e sangue escorrendo pelo pátio ali. E muita gente vibrando nesse momento. Essa água e sangue tem vários significados. Se a gente for falar aqui, a gente pode ficar aqui uma semana falando. Mas há algo que as pessoas faziam associação na época, era justamente com o profeta Eliarro. Em Melahim Aleph, no capítulo 18, vocês se lembram que no desafio que ele fez aos profetas de Baal e de Asherá, 850 ao todo, 400 de um e 450 do outro, no altar, onde ele ofereceu o sacrifício ao Eterno, ele colocou água, vocês se lembram disso? Ao redor, ele colocou água, e caiu fogo do céu e consumiu a oferta. E depois disso, logo depois disso, um pouco de tempo depois disso, houve uma grande chuva, algo que não acontecia há 3 anos e meio. Vocês se lembram? Ele pediu ao Eterno chuva e houve chuva. E é nesse momento, quando se lavava o altar, o povo também pedia chuva. O povo clamava por chuva. Pedia que o Eterno tivesse misericórdia. Salvasse eles. Essa salvação não era só dos romanos, porque você vê que no Salmo 118 já se cantava isso. Essa salvação, essa libertação, não é só dos inimigos. Era também da sequidão. Porque quanto mais transgressão o povo de Israel cometia, menos chuva o Eterno mandava. Pois ele disse: se vocês transgredirem a Torá, a chuva não cairá. Essa é uma terra de vales, de montanhas e vales, que absorve bem a água. Então, se vocês não me obedecerem, pouco vocês irão adquirir água, pouco terá água para vocês. E a água pouca que tiver será absorvida pelos vales, pelas montanhas, não é um lugar que se ajunta muita água. Por isso eles dependem tanto do extremo norte, da água que desce do Hermon, do Monte Hermon, e assim forma o Iardém, o Rio Jordão. Sem essa água, não existiria vida. É muito pouca água. Então eles clamavam por isso. As plantações precisavam. Para eles continuarem plantando, eles precisavam dessa chuva. Basicamente, eram duas chuvas que vinham no ano, basicamente. Então, eles acreditavam piamente. E é incrível como, normalmente, nesse período de Sukkot, chove em Israel. Normalmente chove. É incrível. Eles precisavam de água para beber, eles precisavam de água para viver, eles precisavam de água para plantar. Então, eles, com muita alegria, nesse momento, quando o sacerdote lançava água sobre o altar, eles se lembravam de Eliarro. Eles se lembravam do que aconteceu naquele evento. Bom, basicamente é isso. Já vimos a inscrição. Agora, alguns textos.
O primeiro deles, eu quero que vocês observem bem esse texto, pois é um texto muito interessante. É um texto muito interessante. Vejam só. Yeshayahu, Isaías, capítulo 8, verso 6. Prestem bastante atenção no que nós vamos ler aqui. Nós falamos isso rapidamente pela manhã. Yaam ki ma'as ha'am. Haze et mei hashiloach. É o único texto da Escritura Sagrada onde aparece a palavra Shiloah. Único. Yaam ki ma'as ha'am haze et mei hashiloah. Vocês estão vendo aqui de vermelho. Hashiloah. Ha-holchim le'at umesos et retzim uven remaliah. Remaliahu. Remaliahu. Muito bem. Olha só esse texto. Pelo fato, Yaan, pelo fato deste povo ter rejeitado as águas do enviado, do Shiloar, né? As águas Ha-Shiloar, tá vendo? Ha-Shiloar. As águas do enviado. Se a gente traduzir tudo, fica assim: as águas do enviado. As águas do Shiloar. Pelo fato do povo ter rejeitado as águas do Shiloar, que fluem mansamente, que é bem simplesinha, e ter buscado alegria em Retzim, e no filho de Remaliahu, Ben Remaliahu, agora Adonai trará contra eles, é o verso 7, o poderoso fluxo de águas do rio Eufrates, que é o rei de Ashur e seu poder. A Síria, pelo fato de vocês terem rejeitado a água que flui mansamente. É incrível esse texto, porque esse texto faz outro texto de Yeshayahu também, antes de lermos os escritos nazarenos. Esse texto aqui, o primeiro que lemos, faz uma referência muito interessante com o Mashiach. É impressionante. Veja só, Yeshayahu, capítulo 2. Hine el Yeshayahu, perdão. Hine el Yeshuati. Hine el Yeshuati. Yeshuati. Uma flexão. Aqui é a palavra Yeshua. Esse ti aqui é uma flexão. Né? A tua salvação. Hine el Yeshuati. Evitar. Velo efichad. Ki azi vezimrat ia. Adonai vaierili Yeshua. O que eu disse a vocês pela manhã, em todos os lugares da Escritura Sagrada aparece esse termo. Azi vezimrat ia Adonai vaierili Yeshua. Vejam, o Eterno é a minha salvação. Hine el Yeshuati. O Eterno, El, é a minha salvação. Evitar, estou seguro. Velo efchad, e não terei medo. Ki azi, pois minha força, vezimrat, e canção, minha força e canção, é Yah. E depois ele coloca o nome do Eterno completo, as 4 consoantes. Olha aqui, ó. Ele fala as 2 primeiras, Yud, Re,
Depois ele fala as 4 consoantes. E afirma novamente, assim como na Torá, assim como nos escritos, Vaierili tornou-se para mim, Li Yeshua, por salvação. Baruch Hashem. Novamente nós temos aqui as 4 consoantes. Yeshua, salvação. O verso 3 nos diz, olha que interessante. Usheavitem maim, vocês tirarão águas. Besasson, na alegria. Vocês tirarão, que B é na, não com. B é na, né? O no, o na, o nos, o nas, na, no, nos. Besasson, na alegria. Mimainei, das fontes. Yeshua, da salvação. Depois de vocês lerem todos esses textos comigo, agora sim nós vamos ler Yohanan, nos Escritos Nazarenos, capítulo 7, verso 37. Veja, para entender os Escritos Nazarenos, é necessário estudar a Torá, os profetas e os escritos. Conhecer esses detalhes para poder você entender com mais propriedade os detalhes dos escritos nazarenos e poder absorver de forma mais abrangente. Vamos lá. Capítulo 7 de Yohanan, Yohanan, capítulo 7, verso 37. Capítulo 7, verso 37. Veja conosco. Vayehi ba'yom ha'aharon. Aharon, não Aaron, o sumo sacerdote. É Aharon, Hagadol, Bechag. O capítulo 7 de Yohanan inicia dizendo que chegou o tempo da festa de Sukkot. É só você ver o início do capítulo 7. E o verso 37 fala sobre o último dia. Olha aqui, ó. E aconteceu, Vayehi, Ba'yom Ha'aharon, Hagadol, que no último dia, no grande dia, Hagadol, o grande dia, Bechag, na festa, que nós chamamos Roshana Rabbah, o grande clamor, a grande súplica. Va'yamod, olha que interessante. Va'yamod, essa palavra aqui é muito interessante e é incrível como quando você lê no original, você tem uma visão muito mais ampla da coisa. Veja aqui, ó. Eu não conheço uma tradução que traga uma tradução bíblica que traga corretamente a tradução disso aqui. Até porque muitos nem utilizaram o hebraico para traduzir, utilizaram até textos em grego. Va'yamod não quer dizer e gritou Yeshua. Eles não sabiam a palavra ou pegaram uma palavra completamente diferente. Não sabiam o que significava a palavra e diz, ele gritou. Não tem nada de grito. Não existe a palavra aqui que ele gritou. Ele não gritou. Ele pode até ter gritado, mas o texto não fala que ele gritou. O texto fala que ele parou. Va'yamod, quer dizer, e parou. Parou. Mas parou de quê? O que todos estavam fazendo? O que todos estavam fazendo nesse momento? Obviamente, eles estavam na peregrinação, né? Eles estavam voltando da Brechat Hashiloah, da piscina do enviado, seguindo o sacerdote com o jarro de ouro com água na mão. E, obviamente, quando chegou lá, próximo ao local, próximo
ao pátio do templo, próximo aos chifres do altar, próximo ao Misbeach, ao altar de bronze, Misbeach Neroshet, ele parou. Quando ele parou, todos prestaram atenção nele. Ele não continuou o trajeto, como se ele saísse do cortejo. Ele parou. Ele parou e todos olharam para ele. Yeshua Vaikra. Yeshua Vaikra. Yeshua chamou. Vaikra, você sabe. Vaikra é um livro da Escritura Sagrada. Vaikra é o terceiro livro da Torá. E chamou, né? Porque os livros da Torá são os primeiros trechos. Por exemplo, Bereshit inicia Bereshit, no princípio. Por isso que o nome é Bereshit. Não é porque o livro fala do princípio. É porque o livro inicia dessa forma. Assim como Shemot, nomes. O livro inicia dessa forma. Ele Shemot. Bnei Israel. Esses são os nomes dos filhos de Israel. O terceiro livro, Levítico, na verdade começa assim. Vaikra. E chamou Adonai El Moshe Lemor. E chamou Adonai Moshe dizendo. Então, Vaikra é o nome do livro. Mas não quer dizer que aqui está falando do livro. Aqui está falando e chamou. E realmente chamou. E Yeshua parou e chamou. Roi. Não Roi, que quer dizer meu pastor, mas Roi. 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 Sabe o que quer dizer isso? Oi! Atenção! É isso mesmo. Roi! Oi! Preste atenção aqui. Kol Tzame Lehu. Kol Tzame, todo sedento. Que era o que o povo queria. O povo queria água. É como aquilo é como um ato profético, vamos dizer assim. Né? Se derramar da água. Primeiro, limpar as escadarias. Tirar o sal de Sodoma. Porque aquele que quer ser abençoado, primeiro tem que abençoar. Então, é difícil alguém abençoar tendo o sal de Sodoma em si. Como assim o sal de Sodoma? A ruindade, a falta de generosidade, o egoísmo em si. Depois, jogar água sobre o altar, né? Para purificar o altar, para lavar o altar. Para que o sangue e a água escorra pelo caminho. O sangue tem um significado muito especial da remissão dos pecados. E a água, de limpeza, de pureza. Então, os dois juntos têm esse significado. O sangue purifica. Mas o que o povo mais queria, na verdade, era justamente água. Água. Chuva. Em todas as regiões. Todo sedento. Kol Sameh. Lehu Elai. Usto. Todo sedento, todo que tem sede. Venha até mim. Até mim, está errado aqui. Venha até mim. Lehu Elai. Venha até mim. Usto e beba. Vem de chote, beber. Chetu, beba. É uma ordem. Beba. Venha até mim e beba. Pode beber. Justamente como esperavam o povo, o Mashiach se apresentou em Rosh Hashanah, na festa de Sukkot. O verso 38 diz: Ma'amin é acreditar, confiar, confiar, acreditar.
Mas a mim, crer, confiar, acreditar. Rama a mim, bi, o que acredita em mim. Que devar, conforme a palavra. Que devar, conforme a palavra. Hakatuv, da Escritura, conforme a palavra da Escritura, conforme a Torá, conforme os escritos, conforme os profetas. Torá, Neviim, o que tu vim, Torá, escrito e profetas. Torá, profetas e escritos, melhor dizendo. Rama a mim, bi, o que confia em mim, que devar, conforme a palavra, Hakatuv da escritura, me crebou, de dentro, Zlu, fluirão, Zlu, fluirão. Nahalei, vem de Nahal. Nahal quer dizer fonte. Nahal da vida, fonte de Davi. Nahalei, fontes. Fluirão fontes. Maim, Chaim, fontes de águas de vida. Ou águas vivas, tudo bem, não tem problema. Fontes de águas de vida, fonte de água viva dentro de si. Que coisa linda. Ele utilizou para o Hashem. Ele utilizou toda a tradição desse momento de Rosh Hashanah. Ele utilizou tudo o que o povo acreditava, tudo o que o povo fazia, desde os tempos antigos. No último dia, muitos, inclusive, tinham o costume de rodear o altar 7 vezes. Alguns tinham esse costume, né? Alguns do povo rodeavam o altar 7 vezes antes do sacerdote derramar a água. Yeshua disse isso antes do sacerdote derramar água. Antes. Por isso que diz, e parou Yeshua. E parou. Vá e amod. E parou Yeshua. E chamou o povo. Oi! Escutem. Porém, o povo olhou para ele, muitos ficaram impressionados, muitos se emocionaram nesse momento, muitos acreditaram nele, mas não era o que o povo queria. Não era o que a cúpula do povo queria. Porque o povo não queria o enviado do Eterno. O povo queria um guerreiro com espada desembainhada, com um exército para libertar Israel de Roma. É isso que o povo queria. Quando a gente lê novamente Yeshayahu, capítulo 8, quando a gente lê novamente Yeshayahu, capítulo 8, verso 6, olha que interessante, vou ler novamente. Pelo fato deste povo ter rejeitado as águas do enviado, as águas de Shiloá. E é interessante que Yeshua oferece essa água, pois ele é o enviado, Hashiloar, ele é o enviado do Eterno. E ofereceu água. É disso que o Yeshayahu está falando. É disso que Yeshayahu está falando, sem nem entender. O profeta, às vezes, ele nem entende o que ele está falando, mas essa comparação é claramente a Yeshua. Porque são águas mansas, são águas que fluem mansamente. É algo muito simples. Porque qual é o ensino de Yeshua? A Torá. Basicamente, a Torá, no seu melhor, na sua melhor forma, planificada. É exatamente o que ele ensinou.
exatamente o que ele trouxe para nós: águas mansas, águas que fluem mansamente. O povo disse: isso eu não quero, porque o povo não quer torar. O povo nunca quis torar. O povo não quis atorar. Na época dos juízes, o povo não quis torar. Na época dos reis, e o povo não quer torar hoje. O povo não quer o ensino do eterno. O povo quer algo diferente, mas não quer beber dessa água. Água que quando água que flui dentro de nós. Quando nós acreditamos, quando nós confiamos, essa água, como ele diz, flui dentro de nós. Fontes, são fontes, plural, de águas de vida. Literalmente é águas de vida. Maim Raim. Águas de vida. Águas essas que é como um gotejar. São mansas, amenas, mas que são suficientes para produzir em cada um o crescimento necessário, como a árvore, que vai crescendo de forma correta. Água demais acaba matando a planta. Então, é a quantidade certa que vai fazendo você crescer dia após dia, porção após porção. E somos agradecidos ao Eterno com todo o nosso coração por essas águas. Somos agradecidos ao Eterno por Hashiloar, pelo enviado dele, Yeshua, o Mashiach. E nós acreditamos sim. De acordo, como ele diz, de acordo com a palavra. Não de acordo com as religiões. Eu não confio no Mashiach de acordo com as religiões, de acordo com as doutrinas. Cada um querendo fazer o Mashiach da sua forma, modelando o seu Messias, modelando o seu Mashiach, colocando palavras na boca dele que ele nunca disse, modificando as palavras que ele falou, que ele ensinou. Não é esse Mashiach. Eu acredito de acordo com a palavra dos escritos, da escritura, não dos escritos, da escritura, Hakatuv, da escritura, de acordo com a Torá, que diz: levantarei, diz o Eterno, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a você, Moshe, que guiará o povo até o lugar escolhido. E todos aqueles que não ouvirem, todos aqueles que não prestarem atenção ao que ele disser, prestarão contas a mim. Ele falará exatamente a palavra que eu colocar na sua boca, para o Hashem. E exatamente disse Yeshua: eu não falo de mim mesmo, mas tudo que eu falo é exatamente o que o meu pai ordena que eu diga. O pai que me enviou, o meu pai que me enviou, ele me ungiu para propagar as boas novas, para declarar libertação aos presos, aos cativos, para dar vista aos cegos, para fazer ouvir os surdos para o Hashem. É exatamente isso que ele tem feito com o povo da Techuvá. É exatamente isso. Os nossos antepassados do primeiro século, que foram massacrados, perseguidos como nenhum outro povo da história. Os nossos antepassados, que até hoje, são totalmente esquecidos pela história comum, totalmente. É como se eles nunca tivessem existido. Muitos foram trucidados por Roma.
trucidados, principalmente pelo imperador Nero, que trucidou muitos deles nas arenas, jogou muitos deles para serem devorados pelas feras, animais selvagens, por gladiadores. Eles eram decapitados, trucidados, cortados ao meio, enquanto que toda aquela plateia ovacionava. Eles tinham um instinto terrível de aplaudir quando cada gota de sangue caía no chão. Terrível. Muitos deles eram obrigados a escolherem, dizer, declarar que Yeshua não havia ressuscitado coisa nenhuma. Eles tinham que dizer isso. Não, na verdade, eu inventei essa história. Ou eram mortos. E muitos diziam, eu jamais posso negar o que eu vi. Eu peguei nele, eu toquei nele, eu vi. E obviamente, instantaneamente, ele era morto. O chefe, o líder de todo aquele momento, principalmente lá em Cesareia Marítima, onde há até hoje dá para você ver isso, o local das corridas, onde tinha corridas de bigas, mesmo local, uma arquibancada para mais de 15 mil pessoas, de frente para o mar, lindíssimo lugar. Muito sangue derramado ali. Depois das corridas ainda tinha as lutas, e é justamente esses judeus que eram perseguidos, não os judeus que praticavam a religião, mas os judeus que acreditavam em Yeshua, o povo da Techuvá, que não tinha religião nem laços com religião nenhuma, que praticavam a Torá, eles eram chamados o povo do caminho. Esse povo era perseguido o tempo inteiro. Os próprios judeus queriam que eles sumissem da face da terra. Os próprios judeus queriam isso. Os próprios sacerdotes queriam isso. Os próprios saduceus queriam, porque eles ensinavam sobre a ressurreição dos mortos. E pior, ele dizia que Yeshua estava vivo, tinha ressuscitado dos mortos. Então, era horrível isso para os saduceus. Eles odiavam e prendiam todos que ensinavam sobre a ressurreição. No momento que eles eram mortos, milhares de pessoas na plateia, milhares, pensavam, apesar de estar vendo aquele espetáculo de derramamento de sangue, mas não tinha como deixar o local sem pensar uma coisa. Como é que alguém pode preferir morrer? Como é que alguém pode preferir ter a sua cabeça cortada, ter o seu corpo rasgado por animais selvagens, que eram soltos das correntes no momento que dava o comando? Se eles tinham a oportunidade de dizer que não, tudo é mentira, ele não ressuscitou coisa nenhuma, como é que eles poderiam pagar com a sua própria vida por uma mentira? Então eles pensavam nisso e diziam, olha, tem alguma coisa errada. Eu acho que esse povo está certo. Eu acho que o que eles acreditam realmente é verdade. Ninguém dá a vida assim, sem mais nem menos. Ninguém dá a vida por uma mentira. Muitos começavam a seguir Yeshua dali mesmo da arquibancada. Muitos procuravam saber, muitos iam atrás. E assim cresceu, apesar de toda a perseguição. Aqui estamos hoje, nós. Aqui estamos hoje. E sempre estaremos tirando toda a barbárie que a história fez com o nosso povo. O nosso povo é real, o nosso povo existiu e existe. É um povo que confia inteiramente no Eterno. E apesar da história ter excluído, riscado o nosso povo, as pedras
continuam clamando, as pedras continuam, Baruch Hashem, contando a nossa história, e nunca deixaremos de propagá-la, nunca. No nosso canal tem um vídeo chamado A Antiga Cidade de Súcia, a Antiga Cidade de Súcia e o Povo da Techuvá. Por favor, você que nunca assistiu, assista e veja lá sobre o nosso povo. Povo esse que a história chama de cristãos, sendo que nem existiam cristãos ainda, os cristãos só foram nomeados assim no 4º século da nossa era. É realmente um absurdo, uma grande injustiça que fizeram contra o nosso povo. Mas um dia haverá a ressurreição dos mortos, Baruch Hashem. Nós encontraremos o nosso povo. Eles serão honrados pelo Mashiach, aqueles que tiveram as suas cabeças decepadas, aqueles que tiveram seus corpos dilacerados, eles serão honrados pelo Mashiach. Nós poderemos dar um abraço neles e dizer obrigado, obrigado por testemunhar com a própria vida. Por isso eu hoje acredito no Mashiach, por causa deles. Por causa de homens e mulheres que não se renderam a esse sistema. Não se renderam. Eles tinham dentro de si fontes de águas vivas, Baruch Hashem. Eles acreditavam em Yeshua, no Mashiach, de acordo com a palavra da Escritura Sagrada. Desejo a todos vocês Hag Sukkot Sameach, feliz festa de Sukkot. Até amanhã nós estaremos celebrando. Na segunda, volto a convidar vocês, nós estudaremos, é a formatura desse ciclo, é a última porção, a última paraxá. Nós estaremos juntos a partir das 19 horas. Desde cedo nós já colocaremos o link para lembrá-los. Na segunda-feira, eu sei que é um dia corrido, né? Segunda-feira normalmente é um dia corrido, mas já colocarei o link para vocês. Baruch Hashem. Para lembrá-los. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Desejo também Shavua Tov, uma ótima semana para todos vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde durante toda essa semana. É uma semana muito especial, pois você já vai começar a estudar novamente o livro de Bereshit. O livro de Bereshit, o livro de Gênesis. A primeira porção da semana, a primeira porção da Torá. Quero agradecer. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vichuneka Is Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é rei fiel. Ainda não enchi não, tá aqui ó. Vou pegar a água do Yarden, Jordão. Aqui a sombra da figueira. Figueira, todo lugar que você vem aqui tem figueira. E pela primeira vez eu comi figos natura, né? Figos natura. Deixa eu dar uma pausa aqui, vou tirar uma foto aqui. Minha presença não pode faltar. Desculpa aí, tá? Desculpa aí, volto já. Vamos lá. Aqui ó. Essa figueira, assim como toda figueira em Israel, independente do tempo, produz figo. Eu vou ver se eu acho um figo temporã aqui. Um figo temporã aqui. É enorme a figueira. Eu tô debaixo da figueira. A gente já comeu figo de um bocado de figueira.
Vocês estão vendo algum figo aí? Ah, sim. Eu não tava. Ah, sim, já achei, já sei. Achei. Ali. Bom, é porque é pequeno. Tem folha, tem que ter temporada. Então, isso. Se tem folha, tem que ter figo, tem que ter fruto. É isso que Yeshua tá falando. Quando ele chegou na figueira que não tinha figo. Aí muitas pessoas dizem, porque não era o tempo de figo. Não, a Israel, toda figueira produz figo, independente do tempo. Tem que ter, se tem folha, tem que ter figo. É por isso que ele amaldiçoou a figueira. Não tem fruto aí, então morra. Entendeu? Quem vai morrer sou eu. Tanto caminhar. Então, muita coisa aí que a gente precisa analisar no pé da letra. E para a Bíblia judaica, para não falar coisa errada, não pensar coisa errada. Estou debaixo ainda da figueira, imagine. Várias figueiras, vários pés de oliveira, pé de oliva. Eu peguei um que tinha 3.000 anos, tem pé de oliva aqui que tem 5.000 anos. Brincadeira, e produzem até hoje. Aqui ó, o Rio Yarden. Rio Yarden, né? Esse Yarden. é o Hermon. Hermon, meu Deus. Mais embaixo é o Yarden. Mais embaixo é o Yarden. Mas são as mesmas águas. Mesmas águas aí. Mesmas águas. Mesmas águas. Aqui, ó. Rio. Rio. Ali. Springer. Eu tô doido para beber água do Yarden, do Hermon. Meu Deus do céu. Gente, aqui ó, figueira ainda. É a mesma figueira. Aqui ó. Estão estudando ali ó. Pessoal ali de outros países estudando a Torá. Breve porque o cartão de memória de 32 GB foi embora de novo. Então, ó, só para emendar com outro vídeo. Tá vendo tudo isso ali? Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra. Isso aqui tudo era verde, querido. Tudo era verde, lindo, plantações. O Mar Morto, que não tinha um Mar Morto, que não tinha nome de Mar Morto, era fértil, peixes, o pessoal pescava. E pelo pecado, né? Pecado, aí Deus desceu um enxofre e fogo da terra, encheu isso aqui de sal e as montanhas ficaram estéreis e não tem mais vida. A cidade de Sodoma e Gomorra não existe mais, a gente não tem mais acesso, só tem ruínas, e mesmo assim as ruínas estão sem acesso ao testemunho, ao testemunho aqui vivo. Testemunho vivo aqui, ó. A pedra de sal. Eu não vou botar na boca, que seria ridículo da minha parte. Eu tô tentado, tá tentador botar na boca aqui. Vou não. Lambe. Vou não nada. É amarga. É amarga? Não é salgado, não é amargo. Deus me livre. Amarga só baixar só meu passado. Eu disse que ia fazer um vídeo curto, já vou emendando de novo. Então, por causa do pecado, ó. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Tchau, fui! Isso aí.
Sahana